Hoje, a gente vai falar de estimação em modelos lineares generalizados. E para isso, a gente vai ter que fazer umas continhas genéricas aqui, que vão ficar meio assim, no meio dela você vai esquecer o que você está fazendo, você não vai entender muito por que você está fazendo, mas é importante, tá? E eu vou tentar, junto com a explicação, tentar mostrar um exemplo que tem aqui no livro da Dobson, e a gente pode tentar, até vou deixar aqui, eu vou colocar, não, nem precisa, depois eu abro o R no final e colo, para mostrar para vocês um exemplo disso funcionando na prática, tá? As contas são mais feias do que o que acontece depois quando você vai aplicar. Quando você vai aplicar, as coisas ficam menos esquisitas, tá? Mas a demonstração das coisas é um pouquinho feia. Então, vamos lá, depois de assustá-los desse jeito, né? Aí eu vou começar. Então é o seguinte, a gente vai entrar no capítulo 4 já, tá? Do livro da Dobson. Esse livro da Dobson, no começo, é bem curtinho, tá? O conteúdo. Então, assim, o que a gente vai ver na aula hoje, deixa eu olhar aqui no livro, é o equivalente a 3 páginas do livro, tá? Então, é um livro pequenininho, assim, não tem tanta coisa, mas são 3 páginas que a gente vai olhar. E aí, depois tem uma aplicação que no livro é dada em 2 páginas. 3 páginas, mais ou menos, de novo. Mas é porque tem conta com números, tá? Então fica um pouquinho maior. Mas é basicamente isso que a gente vai ver. Todo o capítulo 4 é basicamente 2 exemplos e uma teoria. Uma teoria de 3 páginas. Ele é bem pequeno. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu já tinha dito para vocês que a estimação em MLG é baseada em máxima verossimilhança e vai utilizar propriedades da família exponencial. Tá? Por que isso? Porque, teoricamente, né, a gente poderia fazer a estimação daquele método tradicional. Pega a função de verossimilhança, aplica o log, deriva, né, igual a zero, e encontra os valores dos parâmetros que maximizam. Tá? Só que, na prática, isso não funciona. Tá? Por que não funciona? Porque só nos casos simples que isso funciona. Em geral, você vai ver que quando você deriva igual a zero, você não consegue fazer a conta na mão, não tem uma expressão analítica. Você não consegue encontrar uma forma para os estimadores. Tá? Você até consegue fazer isso em modelos lineares. Né? Em modelos lineares, vocês aprenderam lá, deixa eu botar aqui, né? Quando você escrevia a função de verossimilhança, lá no final aparecia esse cara aqui, né? X', x menos 1, x', y. Esse cara aqui foi o que salvou vocês lá em modelos lineares. Por quê? Porque esse aqui era o estimador do beta, né? Dos parâmetros beta no modelo de regressão, quando o modelo era normal, quando a variável resposta tinha distribuição normal. O que vai acontecer agora? Isso não vai ter. A gente não vai ter essa expressão aqui, então a gente vai ter que ir para métodos numéricos. Vocês vão ter que ver uma aplicação de métodos numéricos aqui para tentar chegar nesse beta chapéu lá de modelos lineares, tá? Então, qual vai ser o método que a gente vai usar? A base do método, tá? Por mais que o método se chame método do score, tá? O método é baseado no Newton-Raphson. Tá? Então, é o Newton-Raphson adaptado. Primeiro eu vou mostrar em que se baseia ele, e depois eu vou mostrar as contas que fazem ele chegar na forma como ele é, e depois um exemplo. Vamos ver se dá para fazer isso tudo na aula de hoje. Tá? E a ideia é que na sexta-feira a gente faça uma aula como se fosse uma aula de laboratório. Tá? Então, seria bom que na sexta, se você conseguisse aí ter um computador ou um laptop que desse para fazer a conta, você vai programar, ok? Junto comigo, eu vou ajudando vocês na aula de sexta-feira, tá bom? Mesmo que eu use uma parte da aula teórica, com certeza uma parte da aula vai ter uma parte computacional. Uma parte vai ter uma parte, né?
no mínimo metade da aula vai ser computacional. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não sei se vocês lembram do Newton-Raphson, tá? Mas o Newton-Raphson é um método para encontrar raízes, né? Ou seja, para você encontrar os pontos que fazem com que a sua função assuma o valor zero, tá? É para isso que serve o Newton-Raphson. E ele se baseia nessa equaçãozinha que está aqui, tá? E isso daqui, eu já vou dar uma ideia de onde vem isso aqui, tá? É uma forma de você relacionar um valor inicial que você coloca, x aqui, que esse 1 significa na iteração anterior, e com base no valor da função aplicada nele e da derivada da sua função aplicada nele, você consegue obter uma atualização desse valor, que vai ser o seu xm, ou seja, o seu valor atual de x. O que você faz na iteração seguinte? Você pega esse xm que você obteve e substitui no lugar desse xm-1 que está aqui, que está aqui e que está aqui. Você aplica essas funções aqui e vai obter o seu xm mais 1. Né? E depois substitui aqui. Você fica fazendo isso aqui de forma recursiva, né? Até a convergência. Tá? O que significa convergência? Até que vai chegar uma hora que a atualização praticamente não vai mudar. Né? Você vai partir do número, sei lá, 5.7. Quando você aplicar aqui e for atualizar, você vai continuar no 5.7. Ou vai ficar 5.7,00000001. Ele vai variar muito pouco, certo? Então é porque convergiu. Mas é baseado nisso aqui. Se vocês olharem essa expressão que está aqui, né? Deixa eu só colocar aqui no quadro rapidamente, né? Isso que está ali está assim, né? Tem o xm, o x, espera que travou aqui. O x da iteração anterior, aí você tem menos, né, aquela razão ali. Então, você tem menos uma razão. Em cima tem o fx m-1, e embaixo você tem o f' x m-1. Tá? Da onde vem isso daqui, né? Isso daqui, na verdade, é uma equação de uma reta que passa no ponto xm-1 e no ponto zero. Então, deixa eu só rearranjar isso daqui. Se você passar isso daqui para o outro lado, né? Vamos passar aqui. O x... Só um pouquinho que meu dedo hoje aqui não está deslizando. Xm menos x m-1 é igual, só passei esse cara aqui para lá, e aqui na direita a gente tem o que estava ali antes, era f de xm menos f de x m-1 sobre f' de x m-1. Aí vocês vão me dizer, da onde apareceu esse f de xm ali? Né? Eu coloquei esse carinha aqui, tá? Eu já vou explicar da onde ele vem, na verdade. Mas a expressão, eu vou botar como se fosse de baixo para cima, tá? E a próxima é essa daqui. Peraí, só botar aqui. Por fim, o que está aqui, né? É o f'. Peraí, gente, só um pouquinho. De x. Só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar arrumar aqui um negócio. Que hoje o meu quadro não está deslizando bem, mas vamos tentar. Xm menos 1
tem alguma coisa travando aqui no meu computador. xm-1, a derivada, isso daqui, vamos, gente, corre, é igual ao f de x m menos f de x m menos 1. Não reparem, meu computador está dando uma travada aqui, está falhando, por isso está ficando meio lerdo aqui, tá, gente? Dividido por xm menos xm menos 1. Tá, vou tentar agora mostrar o que eu estou querendo dizer aqui. Vou botar em vermelho aqui. Isso daqui, ó, não sei se vocês lembram, né? Mas se vocês querem encontrar a equação da reta que passa por 2 pontos, né? Ou se você quer encontrar a derivada, né? Se você quer encontrar, na verdade, a reta tangente a um determinado ponto, não importa, é tudo equivalente. O que você vai fazer é isso daqui, ó. A derivada, tá, da sua função f no ponto xm-1 é como se fosse a inclinação da reta tangente, tá? Como que você obtém essa inclinação aqui? É só você pegar a sua função f aplicada num ponto, né, x qualquer, menos a f aplicada nesse ponto que você quer a reta tangente, dividido pelo x, nesse ponto M, que é o mesmo que está aqui em cima, menos o x aplicado nesse ponto que você quer olhar a reta tangente aqui, xm menos 1, tá? Quando você faz isso aqui, você vai encontrar a inclinação da sua reta. O que a gente vai fazer aqui no Newton-Raphson? Você vai tentar encontrar a reta que passa, tá? Pelo ponto xm menos 1, pelo ponto, na verdade, associado, né, ao xm-1 e f de xm-1, você quer a reta tangente aqui, e que passa também pelo ponto zero, o ponto onde essa f de xm aqui é zero. Então, é como se você pegasse essa fzinha aqui, ó, e fizesse ela assumir o valor zero, tá? Quando você faz isso, vai ficar exatamente a expressão de cima que está aqui, tá? Espera aí, onde está? Aqui, né? Vai ficar exatamente essa expressão que está aqui. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Não, não apliquei ainda, né? Não, vai ficar aqui, ó. Vai ficar exatamente essa expressão que está aqui, ó. Tá? Porque depois que eu passo o denominador para o lado de cá e a derivada para baixo, cai nessa expressão que está aqui. Aí eu vou fazer esse f de xm aqui ser zero, né? É esse daqui. Deixa eu botar de novo aqui, né? Esse daqui vai ser zero. Aí, isolando o xm, eu obtenho essa expressão que está aqui, ó. Tá? Então, é uma forma meio que de reescrever. Você reescreve essa equação que tem aqui para encontrar a inclinação da reta tangente, só que colocando esse f de xm igual a zero. Já vou mostrar isso graficamente, tá? Mas você isolando, porque você quer descobrir quem é o xm, tá? Então, você isola esse xm que está aqui e esses outros pontos que estão aqui, você obtém eles de forma muito fácil. Se você conhece a sua função f, você vai saber o valor dela e vai saber o valor da derivada dela, tá? Então, é isso aqui que é o Newton-Raphson. Basicamente, é isso aqui que você tinha que aprender lá. Eu acho que, eu não lembro se é cálculo 3 ou métodos numéricos, e depois você repete isso aqui em estatística computacional 2. Em algum momento em estatística computacional 2, vocês devem ter visto isso aqui de novo, tá? Mas deixa eu mostrar lá graficamente, né? O que você faz aqui? Vamos imaginar que você começou
com esse ponto xn aqui, ó, tá? Vamos imaginar que esse xn aqui foi seu primeiro valor que chutou como valor inicial para ser a raiz de uma certa equação, tá? Então, você faz o quê? Você tem esse xn que está aqui e aqui está o f de xn, certo? Essa linha preta que está aqui cheia é a sua f de x. Então, vamos imaginar que você tem a sua f de x, que é essa preta cheia, e tem esse pontinho xn e o f de xn. O que você vai obter agora? A equação da reta tangente, que é essa primeira linha pontilhada que está aqui, ó. Depois que você encontrou essa equação da reta tangente, né, você encontrou a sua f' de xn, tá? O que vai acontecer? Você vai ver aonde que essa reta tangente toca o zero. E ela tocou exatamente no ponto xn mais 1. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o xn mais 1 e assumir que ele é o seu novo valor inicial. Então, você repete o procedimento. Aqui está a sua f de xn mais 1, você vai ver quem é... Não, aqui está o seu xn mais 1, você vai ver quem é a f de xn mais 1 e vai olhar a equação da reta tangente, que é essa linha pontilhadinha que está aqui, ó, tá? Essa linha pontilhada cruza o zero aqui no xn mais 2. E aí você faz a mesma coisa. Então, o que está acontecendo na prática, né? Você vai fazer isso aqui. Vamos colocar aqui em azul. Vamos imaginar que a sua função... Deixa eu tentar fazer uma igual que está ali. Imagine que a sua função tem essa cara aqui. Vamos botar em preto. Imaginar que a sua função tem essa cara aqui. Até vou fazer mais curvo o negócio. Então, você quer descobrir qual é o ponto, né, que faz ela ser zero, que faz a f de x ser zero. Essa daqui é a sua f de x, né? Então, o que você vai fazer? Você começa com um ponto arbitrário, sei lá, você chuta aqui, né? Esse daqui vai ser o meu primeiro valor do algoritmo, meu x1. Então, você vai fazer aqui, vai ver aonde está o f de x1, né? E vai encontrar a reta tangente aqui. Vamos imaginar que a reta tangente a esse ponto seja essa daqui. Pronto, agora aqui você encontrou o seu x2. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui com o f de x2 e vai encontrar uma nova reta tangente. Vou botar em azul aqui agora. A sua reta tangente, né, vai ser alguma coisa assim, certo? Então, o que vai acontecer se você ficar continuando esse algoritmo, né? Dessa forma que está aqui, o seu x3 já vai ser aqui, ó. Já vai ser esse pontinho aqui, o seu x3. Se você continuar fazendo isso, vai chegar uma hora que a sua reta tangente vai ficar exatamente aqui no zero, tá ok? Ela vai convergir para esse ponto zero aqui e você vai encontrar quem é o x que faz com que a sua f de x seja zero, ok? É basicamente isso que o algoritmo está fazendo, né? Aqui tem 3 iterações do algoritmo, mas ele vai continuar até que o xn chegue nesse ponto aqui, ó. E aí você encontrou a raiz da sua equação, tá? Que é exatamente o valor de x que faz com que ela seja zero. Bom, a gente consegue pensar numa coisa muito parecida em inferência, né? Por quê? Porque a gente em inferência também está buscando raízes de equações, né? Quando você quer encontrar um estimador de máxima verossimilhança, o que a gente está fazendo, né? Você tem a sua verossimilhança. Vamos imaginar que você tem a sua L de θ y. Como é que faz para maximizar isso aqui? Você tem que derivar ela, né? A gente sabe. Mas antes disso, a gente não trabalha com a verossimilhança. A gente, em geral, trabalha com a log verossimilhança. Por quê? Porque o valor de θ que maximiza a verossimilhança vai ser o mesmo que maximiza a log verossimilhança, certo? Então, a gente vai ter essa daqui. Como é que eu maximizo isso? Simplesmente fazendo a derivada dela com relação a θ igualando a zero, certo? Só que o que acontece? Quando você deriva essa L aqui, é a mesma coisa que trabalhar com uma função que eu vou apelidar aqui de
L', certo? A derivada da sua verossimilhança, que na linguagem aqui é a nossa função score, certo? A derivada da log verossimilhança é a função score. Então, simplesmente descobrir o valor de θ, né, que maximiza a log verossimilhança, é a mesma coisa que descobrir o valor de θ, que faz com que essa equação aqui, que faz com que essa derivada aqui dê zero. Ou seja, você quer achar as raízes dessa equação. Então, dá no mesmo. Você pode aplicar Newton-Raphson aqui e descobrir quem é o θ, que faz com que essa função aqui, essa derivada aqui toda, dê zero. Certo? É isso que a gente vai fazer. Então, o Newton-Raphson é usado para resolver um sistema de equações, tá? Então, quando você tem mais de um θ, tá? Se você tem, por exemplo, 2 parâmetros, 3 parâmetros, você também pode usar o Newton-Raphson. Então, aqui tem uma expressão geral, se você tem uma função f de x aqui, tá? Com mais de uma componente, esse x aqui é um vetor, tá? De p componentes. E você derivar cada uma das componentes e igualar a zero, você pode estar interessado em descobrir quem são os valores de x que fazem com que isso aqui seja verdade, tá? E isso, para fazer isso, você usa Newton-Raphson, tá? Em estatística, isso é equivalente a pegar as suas derivadas parciais da log verossimilhança em relação a cada uma das componentes de θ e igualar a zero, certo? Aí aqui é só importante lembrar que no caso do Newton-Raphson tradicional que você vê nos cursos de cálculo, você tem uma f de x e você deriva ela. Aqui a gente tem a nossa log verossimilhança, tá? E nós derivamos ela. Só não esqueçam isso, tá? A gente sempre vai aplicar aqui o logaritmo e derivar depois, tá bom? Isso facilita muito para a gente, ainda mais quando estiver na família exponencial, porque tem aquele ESP lá na frente, quando você aplicar o log, você mata aquele ESP, tá? Então, assim, no caso de um MLG univariado, a equação que a gente vai ter, e aqui faltou, já vi um errinho aqui, aqui, não, não tem errinho não, desculpem, achei que estava errado, não, tá certo. É que eu vi o sinal de menos aqui, não, tá certo aqui, é um menos e um mais, agora tá certo. Vamos olhar aqui, o que está escrito aqui, ó. O meu θ novo, deixa eu pegar o quadro aqui. Vamos comparar com a expressão do Newton-Raphson, que eu tinha escrito primeiro aqui, né? Então tá aqui, ó. O argumento novo como função do anterior, então o meu θ novo em relação ao anterior, menos a minha função de interesse que eu quero encontrar a raiz, lá na matemática é a minha f. Aqui não vai ser a minha f. Quem que eu quero olhar? Quem que eu quero descobrir as raízes da equação? É a minha função score. O que que é a função score? É a derivada da log verossimilhança. Ok? Todo mundo entendeu aqui, ó? Eu quero resolver isso aqui. Eu quero descobrir quando que a derivada da log verossimilhança é zero. Certo? Então, a minha função de interesse é a derivada da log verossimilhança, que é a função score. E o que que tem embaixo? Vamos olhar aqui, né? O que tem embaixo é a derivada da que está em cima, certo? É a derivada da que está em cima. Então, a derivada da que está em cima, né? Se em cima é a função score, embaixo é a derivada da função score, certo? Então, esse daqui é o método que você usa para estimar por máxima verossimilhança usando o Newton-Raphson. Isso aqui servia lá em inferência, mas você não deve ter usado na disciplina de inferência, mas servia lá também. Você podia fazer resolver vários exercícios dessa forma aqui computacional, tá? Aí bastaria você colocar um valor inicial para o θ e atualizar ele, né? Bota o valor inicial para o θ, vai ser o seu θm menos 1, obtém o θm. Substitui o θm aqui de volta do lado direito e obtém o θm mais 1. E assim por diante, até convergir, tá? Só que o que acontece? A gente tem um outro resultado aqui que a gente viu, que é o seguinte.
a gente viu também aqui nesse curso, a gente viu isso aqui, ó. A gente viu que esperança de menos a derivada da função score é exatamente a informação de Fisher. A gente viu esse resultado aqui, ó, tá? Então, com base nisso daqui que está aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode aproximar esse denominador aqui, ó, pelo valor esperado dele, tá? Então, o que a gente faz? Ao invés de fazer aqui embaixo com a derivada da função score, a gente faz com a esperança da derivada da função score. Quando você faz isso, você vai, na prática, estar colocando a informação de Fisher aqui no denominador, só que multiplicada por -1. Todo mundo está vendo aqui? Porque a informação de Fisher, né, é exatamente menos, né, a esperança de U'. Então, se você aplicar a esperança aqui embaixo, vai aparecer, e multiplicar por -1, vai aparecer a informação de Fisher aqui embaixo. Aí fica um sinal de mais. Ó. Foi aqui que eu achei que estava errado. Quando eu vi esse menos aqui, eu falei, ué, cadê o sinal de mais? Mas não, é porque estava aqui embaixo. Enfim, são as duas formas, tá? Dá no mesmo. Ou você usa o valor da função score, a derivada da função score, ou você usa o valor esperado dela. Tá? Em geral, a gente vai usar o valor esperado. Por quê? Porque vai funcionar da mesma forma e vai facilitar as contas para a gente. Quando a gente faz isso, a gente vai estar trabalhando com o método do score, que a gente chama. Não é o método Newton-Raphson, é uma adaptação. Tá? Então, no livro da Dobson, chama de método score. Tá? Mas é basicamente o Newton-Raphson, só que a gente, ao invés de usar a função e a sua derivada, usa a função e a esperança da sua derivada, aqui embaixo. Então, é isso aqui. Ó. Ok, mais ou menos? Tudo bem aqui? Tem um exemplo que eu vou deixar como exercício para a gente fazer na aula depois de laboratório, tá? Em que vocês vão fazer uma estimação num modelo como se você estivesse lá em inferência e você vai usar isso aqui, tá? E você vai programar um Newton-Raphson na mão. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu ver como é que vocês estão lá no chat, se vocês estão acordados, né? Tá bom. Então tá. Uma amostra de tamanho 2 aí, 3, tá bom. Então é o seguinte, aqui em MLG, tá? Quando a gente tiver, no caso, multivariado, ou seja, quando você tem mais de um parâmetro, ó, notem, aqui ó, é para um parâmetro θ só, tá? Quando você tiver mais de um parâmetro, eu vou começar a usar agora o linguajar aqui de MLG, tá? A gente vai estar interessado em estimar beta 0, beta 1, beta 2, né? São P parâmetros, tá bom? A notação que a Dobson usa é chamar o estimador de beta, ele chama de B, tá? Então, para facilitar o estudo de vocês pelo livro, eu vou usar a notação do livro, tá? Mas pensem assim, apareceu B aqui nas expressões, o B é como se fosse o beta-chapéu, certo? Então, o que acontece? Imaginem um modelo de regressão linear simples, tá? Onde você tem beta 0 e beta 1. Só que agora vai ser no contexto de MLG. Então, esse B aqui seria um vetor com duas componentes, tá? A estimativa do beta 0 e a estimativa do beta 1. Então, se você olhar o que está aqui, ó, é exatamente a expressão que está aqui, ó, só que em forma matricial, né? O que é o meu θm aqui? Vai ser o meu vetor de estimativas no passo M. Do lado direito, vetor de estimativas no passo anterior. Aqui a função score aplicada no passo anterior. Aqui, ó, função score aplicada nos parâmetros do passo anterior. E aqui, ó, o que acontece, né? Você não tem divisão de matriz, né? Então, ao invés de você ter essa informação de Fisher aqui embaixo, é a mesma coisa que multiplicar pela inversa da matriz de informação de Fisher aplicada nesse M-1. Por que tem sempre esse M-1, esse M-1, esse M-1 aqui? É porque as expressões de U
I, né, de U e de I aqui, na verdade, elas vão englobar valores de B da iteração anterior, tá? Então, pensem que essa equação toda aqui, ó, ela tem B do lado direito e B do lado esquerdo. Só que do lado direito são os Bs antigos, do lado esquerdo são os Bs novos, tá? Então, é isso aqui. Essa vai ser a equação que a gente vai ter que resolver. Então, eu vou ter que colocar a expressão da função score aqui e vou ter que colocar a informação de Fisher aqui também para chegar nesse B atualizado aqui, ó, tá? Para isso que a gente fez várias contas no começo desse curso, para mostrar qual era o valor da função score em termos de daqueles A, B, C e D, e a mesma coisa a informação de Fisher, tá? Aí aqui tem uma outra coisa, aí já começa formas de reescrever para ficar mais palatável. E aí vocês vão dizer, por que faz isso? Apenas acreditem que lá no final, reescrevendo dessa forma, fica mais fácil, tá? Apenas acreditem nisso. E eu vou tentar mostrar que fica mesmo. Então, a primeira coisa que é feita nessa expressão aqui, ó, é multiplicar pela informação de Fisher dos dois lados dessa equação, tá? Então, se você multiplicar do lado esquerdo, vai ficar aqui, ó, a informação de Fisher do passo anterior multiplicada pelas estimativas, pelo vetor de estimativas do passo atual, e do lado direito, o que que vai aparecer, né? Vai ficar a informação de Fisher multiplicando esse B, então aparece isso aqui, e quando chegar nesse termo aqui, ó, vai ficar a informação de Fisher vezes a inversa da informação de Fisher, que dá a identidade, a matriz de identidade. Então, vai sumir. Então, por isso que fica só a função score do lado direito. Tá? Por que que isso é feito dessa forma? É só porque quando você faz dessa forma, o lado direito da equação, escrito desse jeito aqui, ó, fica conveniente para escrever umas expressões menos feias, vamos dizer assim. É só para isso. Porque, teoricamente, dava para fazer com essa equação de cima aqui, ó. Seria só você identificar a função score, a informação de Fisher e implementar esse algoritmo aqui até a convergência. Até o Bm-1 ficar muito parecido com o Bm, tá? Mas não, é feito dessa forma aqui. E por que que é feito assim? Por causa disso aqui, ó, tá? Pode-se mostrar que essa última expressão aqui, ó, tá? Esse informação de Fisher m-1 aqui, ó, ele vai ser dado por esse x' wx, tá? E aí você vai passar ele para o lado direito, né, multiplicando pela inversa dos dois lados. Então, vai sumir do lado de cá e vai aparecer essa expressão aqui. E todo esse lado direito aqui, ó, todo esse lado direito pode ser escrito como x' wz, tá? E por que que a gente escreve x'wz? Porque dá para enxergar esse x'wz como o produto, né, da matriz de planejamento x, w sendo uma matriz diagonal com elementos dados por essa expressão que está aqui, e esse vetor z dado por essa expressão que está aqui, ó, cada componente do vetor z. Aí você vai dizer, não tem nada de fácil, eu não consegui entender por que que isso facilita a vida, mas acreditem, é mais fácil na hora de programar, você programar esse Z e esse W do que você programar da forma como está aqui, ó, tradicional. Tá? Então, computacionalmente, o que que você vai... Oi, diga, Isaac. É porque também aquela outra forma tradicional lá, ela é mais usada só para separar o instante M do instante M-1, né? E ela foi pensada, quando ela foi feita por Newton, ela foi pensada numa época que não tinha matriz. Isso, perfeito. E quando você coloca dessa forma aqui, tá? Tem um algebrismo que facilita muito a nossa vida, tá? Então, assim, se você olhar para a expressão que está aqui, o que que você vai precisar montar? Quando você pegar seu conjunto de dados, você vai ter que criar sua matriz de planejamento. Isso você já fazia lá em modelos lineares. Então, não tem nenhuma novidade. Você vai ter que criar uma matriz diagonal W, e essa matriz diagonal W vai ser dada por essa expressãozinha aqui, tá? Cada elemento, que não é tão complicado assim, mas eu vou explicar o que que é isso daqui, tá? Então, aqui embaixo entra uma variância, a variância da sua variável resposta, e aqui a derivada da média em relação ao eta, tá? O eta é o preditor linear.
e isso ao quadrado. E, por fim, você vai ter que escrever um vetor z. Então, por exemplo, se você tiver dois parâmetros, né, beta 0 e beta 1, se você olhar aqui a expressão, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Esse somatório de k indo de 1 até p, ele vai de 1 a 2, se você tiver um modelo de regressão com beta 0 e beta 1. Então, para k igual a 1, o B1 é como se fosse a sua estimativa do intercepto. E o B2, né, seria a sua estimativa da inclinação, lá, que multiplica o x. Basicamente isso que vai aparecer aqui. E esse x e k aqui vão ser os elementos da sua matriz de planejamento x. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora é a parte mais chatinha aqui, tá? Essa parte ainda não era a parte chata, tá? Que é tentar mostrar para vocês da onde apareceram essas expressões de W aqui e de Z, tá? Porque na hora de programar é o que vai interessar para você. Quem é Z, quem é W e quem é X. O X já está meio que dado, mas quem é W e quem é Z? Eu tenho que mostrar da onde vem isso aqui. Ok? Essa é a ideia da estimação em MLG. Ainda bem que em MLG, né, a gente tem no R isso tudo implementado, você nunca vai ter que fazer isso aqui na mão, tá? Mas nessa disciplina, nessa primeira vai, tá? Nesse comecinho do curso, a gente vai mostrar, vocês vão ter que descobrir como que faz para trabalhar com isso aqui para diferentes funções de ligação, para diferentes preditores. Vocês vão ter que implementar essa conta que está aqui genérica, tá? Não tem que decorar isso aqui, mas tem que olhar para isso aqui depois e saber adaptar, tá? Para qualquer modelo que seja dado, tentar escrever dessa forma que está aqui, ó. Esse slide aqui seria o slide chave para a aplicação do Newton-Raphson. Então, assim, eu vou tentar ilustrar num exemplo, tá? Aqui o que vem daqui para frente, tá? São partes da demonstração, porque nem tudo, algumas coisas eu vou mostrar meio que, ó, vocês estão vendo aqui, ó, dá para enxergar a ideia e tal, para não ficar fazendo conta demais, tá? Mas eu quero pegar o último slide, que é isso aqui, ó, que é um exemplinho bem simples, tá? Do que tem no livro da Dobson. Inclusive, ele não tem nem enunciado, tá? É simplesmente dados aqui, ó. Tem x e y, tá? Eu tenho uma covariável x, uma variável resposta y, é uma contagem, certo? O y está aqui, ó, uma contagem. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15. E aqui está um gráfico de x versus y, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, nesse gráfico que parece que tem uma relação linear aqui entre x e y. Vocês concordam? Que parece ter uma relação linear. Isso aqui uma reta talvez não ficasse tão mal. Vocês concordam comigo? Concordam ou não concordam? Tá, concordo. Apesar que tem uma variabilidade maiorzinha aqui, né, no final do que no começo, são poucos pontos também, nada que eu possa dizer que é significativo, mas a gente vai tentar fazer aqui, ao invés de fazer um modelo normal, que é o que você faria lá em modelos lineares, né, você poderia fazer uma regressão linear aqui no modelo normal. A gente vai fazer como que seria um MLG com a variável resposta sendo Poisson. Por quê? Porque a variável resposta aqui é uma contagem. Eu não quero que assuma valores que não sejam inteiros, tá? Então, e nem negativos. Então, eu vou usar aqui um modelo Poisson, só que eu vou dizer que existe uma relação entre a média da Poisson e a covariável linear, tá? E vou usar a função de ligação identidade. Ninguém me impede de fazer isso. Não é a forma mais esperta, mas eu posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocando no quadro algumas coisas importantes sobre essa aplicação e vou mostrando a demonstração das expressões teóricas lá que eu acabei de apresentar do Newton-Raphson, tá? Para a gente meio que adaptar o que está lá para esse exemplo que está aqui, ó. Ok? Para ver se eu consigo tornar o troço um pouquinho mais palatável para vocês. Se eu conseguir fazer isso, vai ter dado tudo certo. Então vamos lá. Vou pegar esse exemplo, é o último slide, tá? Slide 19. Então deixa eu ir para o quadro aqui. Vamos pegar aqui. Então, esse aqui é o exemplo.
A gente tem, né, um vetor y ali, tá? Que tem não sei quantas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9, né? Então, aqui é como se a gente tivesse yi, né? Isso aqui, na verdade, é 9 por 1, tá? Esse 9 aqui, ó, é o meu n, certo? Só para deixar claro, vamos pegar o primeiro valor aqui, começa com 2, termina com 15. Só para não ficar tão fora aqui da realidade. E a gente tem, a gente está assumindo um modelo Poisson. Então, a gente vai assumir que y tem distribuição Poisson, tá? Com uma determinada média, tá? Eu vou chamar essa média aqui de mi, ok? É isso aqui que está no modelo Poisson. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma função de ligação g de mi, eu vou usar a própria identidade. Não é o que a gente costuma fazer, tá? Por quê? Porque se você usar a função identidade, você pode vir a estimar uma média negativa aqui, tá? Mas nada me impede de eu usar a função de ligação que eu quiser. Nesse exemplo, eu vou usar a função de ligação identidade como se fosse um modelo normal, tá? Mas no mundo real, vocês vão usar a função logarítmica ou alguma outra coisa. Mas vamos deixar exatamente como está na Dobson. Tá? Professor, Esse posso daqui... tirar uma dúvida? Pode? O senhor falou na última aula que você não sai do nada, né? Por que você está escolhendo a profissão de identidade? Porque fica mais fácil a conta, é só para ilustrar o método, tá? Assim, tá bom. Mas também tem um fundo de verdade aqui, né? Parece ter uma relação linear direta entre y e x. Certo? Isso aqui seria uma justificativa teórica para usar a identidade. Tá? Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Isso daqui eu vou dizer que é igual ao meu preditor linear, e o preditor linear vai ser, é como se fosse aquele meu x beta, né? Então vai ser o beta 0 mais beta 1 x. Se eu não usasse a função aqui, ó, identidade, o que ia acontecer? Se eu usasse a função logarítmica, por exemplo, se eu usasse a própria logarítmica, né? Eu ia estar dizendo que o logaritmo da média é uma reta, certo? E não parece ser o que a gente está vendo aqui. Aqui parece que realmente a média da Poisson para cada valor de x, a média aqui, né? Se você olhar o x crescendo, o y parece estar crescendo de forma linear e não de forma exponencial, nem forma logarítmica, nem nenhuma outra forma que seja não linear. Então, tem uma certa justificativa usar uma reta, tá? Mas a gente sabe que ao usar uma reta, se você for fazer qualquer previsão para x pequeno, né? Imagina aqui, se você for fazer uma previsão para um x muito pequeno, ele vai fazer previsões para a média como negativas, não vai fazer sentido. E se você fizer previsões para x grande, né? Você bota aqui um x grande, o que vai acontecer? Imagine uma reta aqui, né? Ele vai fazer previsões seguindo essa reta aqui. Você aumenta o x, ele vai vir nessa direção aqui, como fosse 45 graus aqui, ó, tá? Se você usar uma função logarítmica, ele vai crescer depois aqui de forma exponencial. Tá? Deixa eu ir para o quadro para tentar explicar o que eu estou querendo dizer, depois eu apago. Eu estou dizendo isso aqui. Com a função identidade, você vai fazer um modelo assim, ó. Extrapolações para x grande vão estar assim, e para x pequeno vão vir a ser negativas. Se você usar uma outra função de ligação ali, você pode vir a ter algo assim, ó. Então, extrapolações para x grande vão lá para mais infinito, lá para cima. Extrapolações para x pequeno convergem para zero, mas nunca ficam negativas. Certo? Mas aqui nesse miolo aqui, ó, nessa parte aqui, ó, os pontos estão dando evidência de uma relação linear, pelo menos naquele meio ali.
tá? Pode ser uma impressão, pode estar errado, mas é o que está mostrando o gráfico. Entendeu, Professor, Anderson? Oi, diga. que deu uma oscilada na minha internet aqui. Por que tu tá usando Poisson, esse exemplo, e não o normal? Só porque está dito aqui no livro que isso são dados de contagem. Ah, tá, Então, eu vou obrigado. assumir que tem que ser uma distribuição para uma contagem. Não tem um valor 10,5, nem 11,5, nem nada assim. Tá bom? Tá, obrigado. Então, tá bom. Então, a gente já colocou aqui, ó, o y, né? Vimos que é uma Poisson, já encontramos a função de ligação, a relação entre a média e o eta, tá? E o eta sempre vai ser o preditor linear, e vou colocar aqui uma reta, só está faltando dizer aqui quem é o x, tá? Então, vamos colocar aqui quem é o x. O meu x, eu vou colocar aqui a minha matriz x, ela vai ser dada por, eu vou colocar 1, esse aqui seria a parte do intercepto, e depois aqui vai ter o x, x1, x2 até o xn, que é o x9, né? É como se fosse isso daqui, certo? Dá para a gente escrever também isso aqui dessa forma assim. Pela anotação do livro, tá? Eu poderia dizer que esse daqui é como se fosse o meu, ele bota como se fosse em negrito, assim, um x1, um x2, até um xn, só que transposto. Onde, vamos colocar aqui, onde o meu xi transposto, transposto no caso, não é transposto aqui não, onde o xi é 1 e i. Vê se vocês entendem aqui. Se você chamar esse x aqui, eu estou botando esse tio embaixo para dizer que é tipo um x em negrito, tá? Como sendo 1 e xi, e colocar o transposto dele, você vai ter exatamente o que está aqui, ó. É a primeira linha, é a iésima linha, certo? Então, sempre que eu escrever esse x minúsculo i, só que de forma matricial, né? Ele vai estar associado à iésima linha, tá? Entenderam? É uma forma que a Dobson usa no livro, tá? É uma anotação aqui que ela usa. E a última coisa, na verdade, é o beta, né? A gente tem que escrever aqui que o beta vetor é o beta 0 e o beta 1. Esses aqui são os elementos do nosso MLG, tá? São esses aqui. Aí agora o que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que encontrar, vamos voltar lá para o slide. Eu vou precisar encontrar quem são os elementos WI, quem são os elementos ZI, para poder escrever essa expressão que está aqui, ó. Ok? Então eu vou mostrar quem são eles. Mas antes disso eu vou mostrar a conta, né? Então vamos lá. Agora eu vou para o caso genérico, e assim que puder chegar no W, eu vou lá para o exemplo aplicado no quadro, tá? Então vamos tentar demonstrar aquilo ali que está lá. Deixa eu ver, são 8,52, vai dar tempo. Considere variáveis aleatórias independentes, então os y são todos independentes, satisfazendo a propriedade de um MLG. Então eles pertencem à família exponencial,
eles estão na forma canônica, né? Tá tudo certinho, tem um preditor linear que eu estou querendo usar, e a gente quer estimar os betas que estão nesse meu preditor linear, certo? Esse aqui é de forma genérica, a esperança de yi, mi, e a gente sabe que g de mi, ou seja, o eta, né, preditor linear, aplicando a função de ligação na média, eu vou ter esse xi' beta. Estão vendo esse xi' beta aqui, ó? É essa notação que eu estou falando, ó. Xi' beta é a iésima linha, tá, da matriz de planejamento, certo? É a iésima linha. Esse aqui seria o 1 mais xi. Esse daqui é o 1 mais xi, não, é o 1 e o xi, multiplicando beta 0 e beta 1, certo? É o que está aqui, a notação da DOPS. Bom, coisas que a gente já sabe, tá? A gente já sabe que a log verossimilhança, tá? Como eu estou na família exponencial, a log verossimilhança vai sumir aquele ESP, vai ficar só o y vezes o b de θ, mais c de θ, mais d de θ. Apareceu um i aqui. Por que apareceu um i nessa história? Tem i em todo lugar aqui. Porque antes eu estava mostrando para uma observação. Agora eu tenho n observações. Então eu tenho que a minha log verossimilhança é como se fosse, eu tenho a iésima componente dela, né, associada à iésima observação. Vai ser dada por essa expressão aqui. Todo mundo lembra de onde vem isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a função de densidade, né? Só que na família exponencial tem aquele ESP na frente. Quando eu estou aplicando o logaritmo, some o ESP. E fica assim. Por que está y aqui e não a de y? É porque está na forma canônica. Certo? A gente já demonstrou numa aula anterior que quando está na forma canônica, a esperança de y, tá? Que é a média, vai ser dada por menos c' de θ sobre b' de θ. Lá a gente viu como esperança de a de y. Agora é esperança de y. Por quê? Porque está na forma canônica. Na forma canônica, a de y é igual a y. Tá? A mesma coisa a variância. Então, a gente viu lá no quadro as expressões da esperança e da variância. Nós demonstramos isso aqui. Isso aqui vale para qualquer variável aleatória que pertença à família exponencial. É uma expressão para a média dela e uma expressão para a variância dela. E o que faltou dizer é que aquele preditor linear do slide anterior, né, esse daqui, ó, só faltou igualar ele para dizer que ele representa o preditor linear. Então, essa expressão que está aqui, ó, é a iésima componente do preditor linear, certo? Isso aqui é o que a gente tem. Agora eu vou precisar aplicar o Newton-Raphson, tá? Então vamos fazer aqui parte a parte. Primeira coisa, tá? Lembrar que a log verossimilhança, né? Ela vai ser o somatório. Lembre, né? A verossimilhança é o produtório. Então a log verossimilhança é o somatório. Então a log verossimilhança que eu tenho aqui quando eu estou no MLG, vai ser o somatório dos termos que estão aqui, ó. Esses que estão aqui, ó. É o somatório deles. Então, vai ficar o quê? Somatório de y beta de b de θ, somatório de c de θ, mais somatório de d de y. Isso aqui é a expressão, tá? E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar encontrar a função score, né? Por que eu tenho que encontrar a função score? Vamos voltar para lá. Aqui, ó, lembrem, a gente está tentando encontrar esse termo, vamos nessa expressão aqui de baixo, né? Eu quero encontrar a função score. Eu vou ter que encontrar a função score e a matriz de informação de Fisher. Então, a primeira coisa é a função score. Então, vamos lá. Para encontrar a função score, eu vou ter que derivar, tá, a minha log verossimilhança em relação a cada um dos meus parâmetros de interesse. Quem são os meus parâmetros de interesse? Beta 0, beta 1, beta 2, eu tenho P betas que eu tenho que estimar, certo? Então, eu tenho que derivar ela em relação a cada um desses betas e igualar a zero, tá? Só que tem um problema. Não é um problema, né? Mas tem que perceber que você não vai derivar isso daqui diretamente em relação a beta. Nem tem beta aqui, vocês estão vendo? Ó? Cadê o beta aqui? Só tem θ aqui no meio.
tá? Então, você tem que lembrar da regra da cadeia, tá? Quando você vai fazer a derivada da log verossimilhança em relação a beta, até você chegar no beta, você vai ter que percorrer um caminho de derivadas, tá? Que derivadas são essas? Então, vamos olhar aqui embaixo, tá? Essa expressão que está aqui, para o jésimo beta, né? Vamos imaginar para o beta 0, por exemplo. Você vai ter que pegar a sua função score. O que é a função score? É essa derivada que você quer. E como é que você obtém a função score? Você vai ter que fazer o somatório das derivadas, tá? Lembrem, né, aqui, ó, somatório da LI. Se eu quero a derivada da L, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vai ficar o somatório das derivadas, tá? Da derivada da sua log verossimilhança em relação ao meu beta de interesse. Só que para eu chegar no beta, eu tenho que primeiro derivar em relação a θ, depois o θ em relação a mi, e depois o mi em relação a beta. E ainda vai aparecer um eta aqui no meio, tá? Mas eu tenho que fazer uma regra da cadeia aqui com 3 derivadas. E aí eu tenho que mostrar para vocês cada uma delas o que acontece. Tá bom? É chatinho mesmo, tá? Então, tenham força, fé, que vai dar tudo certo. Vamos fazer elas devagarinho. Primeiro, eu vou fazer quem é a derivada parcial aqui do meu LI em relação a θi. Quem é meu LI? Olhem só. LI está aqui, ó. LI era essa expressão aqui, ó. Então, como é que fica a derivada disso aqui com relação a θ? Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Olha essa primeira expressão aqui, ó. LI. Se eu derivar isso aqui com relação a θ, o que vai acontecer? Y é constante, vai ficar Y, B' de θ, mais C' de θ, mais 0. Todo mundo enxergou aqui? É a derivada desse primeiro termo aqui, tá? Com relação a θ. O D vai sumir e vai aparecer um linha aqui no B e no C. Olhem para cá agora. É exatamente o que está aqui, ó. Estão vendo? Tudo bem aqui? E, tá? Tem como reescrever esse negócio que está aqui dessa forma aqui. Como que você reescreve dessa forma que está aqui, ó? Tá? A gente sabe quem é o Mi, tá? Quem é o Mi? Vamos voltar lá para trás. Olhem aqui quem é o Mi. O Mi é menos C' de θ sobre B' de θ. Se você utilizar aqui nesse C' aqui, ó, nesse C', se você substituir o C' por menos Mi vezes B', né? Deixa eu botar aqui no quadro aqui rapidinho, só para a gente não se... Não, é que aqui o quadro vai avacalhar, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos botar no outro lado aqui, botar mais para cima. Peraí, deixa eu botar, pode ser aqui, né? O que a gente está fazendo ali é o seguinte, é escrever C' de θ como menos Mi vezes B' de θ. É isso aqui que a gente está fazendo. Eu estou substituindo, né? Com base nessa expressão que está aqui. Tá? Estou isolando esse C. E aí, com base nisso, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar essa expressão aqui, ó. Menos Mi B' de θ. É daqui que vai aparecer esse menos Mi aqui, ó. Certo? E o B' está em evidência. Ok? Ah, por que escreve assim? Que vai facilitar muito a vida. Alguém percebeu que escrevendo assim facilitava muito a vida. Mas então já fiz a primeira derivada. Então, olha só, eu tenho 3 para fazer. A primeira já foi razoavelmente fácil, mas ok, teve um macetezinho ali, mas fizemos a primeira. Olhem a segunda, né? Vocês lembram que dá para fazer essa mudança aqui? Ó? Se você fizer a derivada de θ com relação a mi, é a mesma coisa que a derivada de mi com relação a θ elevado a menos 1. Tudo bem aqui? Fazer dessa forma? Se você
tem do θ para o mi, pode fazer do mi para o θ. Certo? Deixa eu ver se estão muito calados. Só o Rodrigo aqui que disse ok. Nem sei para o que exatamente, mas acho que já tem tempo. Deem notícias se vocês estão vivos ainda, tá? Eu sei que essa parte é chata, estou tentando mostrar para vocês enxergarem, apesar do sono, do cansaço. Então tá, força, tá? Vamos lá. Vamos focar separado, tá? Vamos olhar só para essa daqui. Esquece o resto do mundo. Olhar só para isso aqui, ó. Derivada do θ com relação a mi. Não quero fazer do θ com relação a mi. Eu vou fazer do mi com relação ao θ. Por quê? Porque é mais fácil. Como é que eu faço a derivada de mi com relação a θ? Olhem só. Aqui está o mi. O mi está aqui, ó. Menos c' de θ sobre b' de θ. Certo? Tá aqui. É só fazer a derivada desse negócio. É a derivada de uma razão, né? Para fazer a derivada de uma razão, né, você pode enxergar como sendo um produto também, né? Fazendo menos c' vezes b' menos 1, né? Se você fizer a derivada dessa razão que está aqui, você obtém essa expressão que está aqui. Isso aqui é a derivada de uma razão, tá? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, aquela coisa que vocês já viram de montão quando faz todos os cursos aí, né, até chegar aqui. Fizemos essa derivada aqui, ó, tá? Eu não vou fazer essa conta, tá? Porque isso aqui é uma parte que não é difícil, é só fazer a derivada da razão lá. Chega nessa expressão aqui. E aí vem o segundo macetezinho que sai do bolso, tá? É perceber que essa expressão que está aqui pode ser escrita como b' vezes a variância. Olha só. Estão vendo essa expressão grandona da variância aqui, ó? Se você botar um b' na frente, o que vai acontecer? Vai cortar com aqui de baixo um dos b's, né? Vai ficar embaixo ao quadrado, tá? E olha lá, o resto vai dar igual. Esse termo que está aqui dentro, tá? Vai dar exatamente esse numerador que está aqui, ó, tá? Vai dar exatamente ele. Só muda o denominador. Então, alguém percebeu que dava para escrever dessa forma. Ou seja, a segunda derivada que eu estou interessado vai ser o inverso disso aqui, ó. Tá? Todo mundo está enxergando? Eu cheguei na derivada de mi com relação a θ, mas eu quero de θ com relação a mi. Então, é só pegar o inverso. É o inverso dessa expressão que está aqui, ó. É o b' de θ, variância de y, elevado a menos 1. E com isso, a gente já tem duas das três derivadas, tá? Então, temos a primeira aqui, temos a segunda aqui, vai ficar o produto das duas, tá? Deixa eu já colocando aqui para vocês enxergarem aquela expressão lá. Deixa eu botar aqui num cantinho aqui. A UJ vai ser o somatório para ir variando de 1 até n, e aí vai vir aquelas derivadas lá, né? Então, olhem só. Vai vir as derivadas. A primeira deu isso aqui. B', vamos botar aqui. B' de θi vezes yi menos o mi. Yi menos o mi. Foi a primeira. Vezes, agora a segunda. Deu B' de θ, variância de y. Mas tem que lembrar que é o inverso, né? Porque eu fiz o contrário. Então, vai ficar embaixo. B' de θ, variância de y. Então, já vai dividir aqui, né, 1 sobre B' de θ, variância de y. Notem que esse b que está aqui embaixo já vai cortar com esse b que está aqui em cima. Aqui faltou um i. Ele vai cortar com esse que está aqui em cima. Já vai facilitar um pouquinho a conta, tá? Vai sumir esse e esse aqui. Mas está faltando ainda a terceira. Então, quem é a terceira, né? É a derivada de mi com relação a beta, tá? Derivada do mi com relação a beta. Só que o que acontece?
a derivada do mi com relação a beta, vamos olhar lá para o quadro. Deixa eu botar mais para cima aqui. Por exemplo, tá? Imagina que você tem isso aqui, ó. Y é Poisson mi, certo? E aí você diz o seguinte, que G de mi é igual a ln de mi, e isso daqui é o eta. Vou tirar os is aqui, mas vamos assumir que tem os is na história. E aqui é o seu x beta. Isso aqui é o tradicional, tá? Quando você escreve dessa forma aqui, ó, usando uma função de ligação que não é a identidade, o que acontece? Você pode escrever o mi como sendo esp de eta, concordam? O mi como esp de eta. E esse eta que está aqui em cima é que é o x beta, tá? Então, isso daqui é o esp de x beta, certo? Então, derivar, olha o que está lá. Você quer fazer a derivada de mi com relação a beta. Você pode enxergar a derivada de mi com relação a beta como sendo a derivada de mi com relação a eta e depois a derivada de eta com relação a beta. Certo? Fazer uma regra da cadeia aqui dentro. Então, fica assim, ó. Derivada de mi com relação a beta vai ficar a derivada de mi com relação a eta vezes a derivada de eta com relação a beta. E a derivada de eta com relação a beta sempre vai dar a mesma coisa. Vamos olhar para cá. Quanto que dá essa derivada aqui, ó? Quanto que dá a derivada? Se você derivar essa expressão aqui, ó, com relação a beta, pega uma linha qualquer aqui. Vamos imaginar que você pega a iésima, né? Vamos imaginar esse modelo aqui, por exemplo. Eta i é igual a beta 0 mais beta 1 xi, tá? Se você fizer a derivada com relação a beta 0, o que vai acontecer? Vai dar 1. Se você fizer a derivada com relação a beta 1, vai dar o quê? O xi. Vocês estão vendo? Sempre vai dar isso aqui. A derivada do eta com relação ao beta 0 é 1, com relação ao beta 1 é o xi. Então, na prática, quem é esse 1 e esse xi aqui, ó? Isso aqui é a iésima linha da matriz de planejamento. Vocês conseguiram enxergar? Isso aqui é exatamente aquele que eu tinha dito para vocês lá. É o meu x e transposto. É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. É a iésima linha da matriz X, quando você deriva esse cara. Ah, não enxergou desse jeito? É só olhar para cá. Lá no comecinho a gente tinha dito aqui, ó. Olha só, isso aqui, ó. Se derivar com relação a beta, vai sobrar só o xi'. Certo? Então, cadê aqui, ó? Se você derivar em relação ao beta j qualquer, vai ficar sempre o x e j, o jésimo elemento do vetor x. Quem é o jésimo elemento do vetor x? Se for com relação ao primeiro beta, é 1. Se for com relação ao segundo beta, é xi. Mas é exatamente isso que está aqui. Tá? Eu vou mostrar isso depois no exemplo lá para vocês enxergarem, tá? Mas o que importa é que essa segunda derivada sempre vai ficar assim, e essa primeira acabou, não consigo fazer essa daqui. Essa aqui vai depender do modelo que eu vou usar. Vai depender da função de ligação que eu vou usar. Então, eu vou colocar essa expressão aqui agora toda no lugar da última derivada. Então, voltando aqui no meu modelinho que eu tinha feito aqui, ó, aquele somatório, a última derivada que faltou é a derivada de mi com relação ao eta vezes x e j e fecha. Cheguei nessa expressão. E agora o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que cortar esse b com esse b e conseguir chegar numa expressão da função score. Para encontrar a função score foi isso aqui tudo, tá? Ok?
e cai exatamente no que está aqui, ó. É o que está aqui no quadro. Esse aqui é a função score. Ok? Isso aqui é o jésimo componente da função score. Então, vamos ver onde é que a gente está no mundo aqui, né? A gente está nesse mundo aqui, ó. Eu consegui encontrar a U. Agora tem que encontrar a I, certo? Depois que eu encontrar a informação de Fisher, eu ainda vou ter que reescrever nessa forma para ver quem é W e quem é Z, tá? Sei que é chatinho, mas vamos lá. Já fiz as 3 derivadas que estão aqui e já encontrei a U. Então tá aqui. Slide 13. Próximo, tá? Como que você encontra a matriz de informação de Fisher? Isso aqui lá de inferência, tá? Você sabe que a matriz de informação de Fisher, tá? Ela é aquela segunda derivada, né? Então você deriva em relação a uma componente, depois deriva em relação a outra componente, tá? Se você for pegar os elementos da matriz de informação de Fisher, né? Então um elemento que está na célula JK, tá? Ou seja, você derivou uma vez em relação a um beta e derivou uma vez em relação a outro beta. Vai ser dado pela esperança da função score em relação, né, ao jésimo beta e depois a função score em relação ao késimo beta. Se você fizer, por exemplo, a informação de Fisher 1, 2, vai ser a primeira componente da função score vezes a segunda componente da função score aplicado aqui no valor esperado. Você tem que aplicar o valor esperado, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a esperança de 2 derivadas, de 2 funções score, tá? Aqui em MLG, então, quando você tem isso, você vai ter que abrir essa expressão aqui, isso aqui é para um elemento só, né? Para uma observação. Quando você tem N, vai aparecer esse somatório que está aqui, ó, tá? Então, olhem só, essa expressão que a gente acabou de encontrar aqui, ó, tá? É apenas a UJ. Eu preciso encontrar a UJ e a UK. É o produto das duas e aplicar a esperança. Então, olha o que vai ficar. Vai ficar esse termo bonito aqui, ó. A informação de Fisher é a esperança do produto de 2 funções score. Se vocês olharem aqui, ó, esses 2 termos são iguaizinhos, tá? Só que o primeiro é o UJ. Então, aqui, ó, tem esse X e J aqui dentro, tá? E o segundo, tá? É como se fosse a UK, é a késima componente. Então, vai ter aqui o XLK. Por que aqui tem I e aqui tem L? Para não confundir os somatórios, né? Tem que lembrar que são 2 somatórios distintos. Aqui é o somatório com I, e aqui é o somatório com L, tá? Então, lembrando, a gente está fazendo exatamente isso daqui, ó. O produto, a gente está fazendo aqui, o produto de 2 funções score aplicando a esperança. Isso para encontrar a matriz de informação de Fisher. E ficou essa coisa horrorosa, gigante aqui, tá? Por sorte, tem uma coisa aqui que vai nos ajudar, tá? Deem uma olhadinha aqui. Esqueçam todo o resto, esqueçam o x, esqueçam essa derivada, esqueçam essa variância. Olhem só para esse y i mi e esse y l mi l. Então vamos lá para o quadro, só para eu tentar explicar o que eu estou falando aqui. Deixa eu botar aqui. Se você faz isso daqui, ó, esperança de YI, YJ. O que acontece se I e J... Espera aí, só um pouquinho. Não é isso aqui, não. Faltou aqui. Deixa eu apagar. Vamos botar um pouquinho maior. YI menos MI e YJ menos MJ. O que acontece? Vou botar TL aqui para vocês verem que é o mesmo. Tá lá. Vamos lembrar lá de probabilidade 2, tá? Olhem para essa expressão que está aqui, ó.
Quanto vai valer essa esperança aqui se o YI e o YL forem independentes? Quanto vai valer isso aqui? Vocês estão vendo que isso aqui é a covariância? Isso aqui é a covariância entre YI e YL. Quanto vai valer a covariância entre YI e YL se eles forem independentes? Zero, não diz? Duas variáveis independentes têm covariância zero. Duas variáveis com covariância zero não quer dizer que são independentes, somente no caso normal, tá? Aqui não é normal, é Poisson. Mas foi dito no começo do problema que os y eram independentes. Então, isso daqui é exatamente a covariância entre YI e YL. Isso aqui vai dar zero sempre que o I for diferente do L. E o que acontece se o I for igual a L? O que acontece agora? Tá? Vocês já viram isso que eu falei aqui. Isso aqui é verdade. Se eles são independentes, isso aqui vai dar. Mas e se fosse YI menos MI e aqui YI menos MI? Se eu trocasse aqui esse L por I, o que ia acontecer aqui? Quanto ia valer isso aqui? Esqueçam isso que está aqui embaixo. Quanto vale isso daqui? Variância de Y, muito bem. Vai valer a variância de YI. Perfeito. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui dá exatamente a variância de YI. Então, vamos olhar lá para a nossa expressão lá do quadro. Olha só. Isso daqui, ó, é a esperança de somatório. E quem são os termos que vão ficar aqui dentro? Tudo que está aqui, ó, é constante em relação a essa esperança aqui. A variância é uma constante, esse x e j é uma constante, essa derivada é uma constante. A única coisa que não é constante é esse yi e esse yl. E eu vou aplicar a esperança, certo? E como tem o somatório aqui, ó, nos dois, eu vou ter todas as combinações possíveis. Eu vou ter y1 com y1, y1 com y2, y1 com y3. Eu vou ter todas as combinações 2 a 2 e eu vou ter que aplicar a esperança deles, certo? Então, o que a gente acabou de mostrar lá no quadro? Como os y são todos independentes, sempre que eu tiver yi e um YL diferente, tipo assim, y1, y3, y1, y5, y7, y8, sempre que eu tiver um diferente, a esperança desse produto vai dar zero, porque a covariância é zero, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que toda essa expressão que está aqui, ó, só vai dar alguma coisa diferente de zero quando eu tiver o I igual ao L. E quando eu tiver o I igual ao L, eu posso juntar os somatórios num só, fazendo os termos todos ao quadrado. Tá? Quando eu tenho I igual a L, eu posso juntar. Então, vai ficar, ó, esperança de YI menos MI ao quadrado. A variância que está embaixo vai ficar ao quadrado. O x e j e x aqui era LK, vai ficar x e k, vai ficar esse produto aqui, ó, x e j, x e k. E essa derivada aqui vai ficar derivada de mi eta i, aqui derivada de mi i eta i, porque eu estou pegando i igual a L, vai ficar ao quadrado também. Então, essa expressão inteira aqui, ó, vai se resumir a um somatório único para quando elas são iguais, para quando o L é igual ao I. Conseguiram enxergar isso que está aqui? Essa questão da covariância, que tem vários produtos cruzados aqui que vão zerar quando aplicar a esperança e só vai sobrar a diagonal, né, no caso, quando o YI é igual ao YL. Entenderam? Por que ficou só um somatório? Deu para entender? Espero que sim, tá? Se não entenderam, eu posso tirar essa dúvida depois. Bom, simplificando então, ficou essa esperança aqui. Vocês acabaram de me responder que essa esperança aqui, ó,
que eu botei no quadro, né? Aqui, ó. Era a variância, né? Então, vai ficar uma variância em cima e uma variância embaixo, ao quadrado. Então, você corta a de cima com uma das de baixo. Estão vendo? Sumiu esse termo de cima e o de baixo estava ao quadrado, ficou sem o quadrado. Estão vendo? Porque o de cima era uma variância. Então, essa expressão que está aqui, ó, é o elemento, né, o elemento JK da matriz de informação de Fisher. Só com isso daqui, você já poderia aplicar o Newton-Raphson, porque a gente acabou de encontrar a função score e a matriz de informação de Fisher. E, teoricamente, eu não preciso de mais nada. Cadê? Eu estou aqui, ó. Eu já encontrei esse daqui, já encontrei esse daqui, esse aqui é um valor inicial e eu vou encontrar. Já funciona. Mas para facilitar a vida, né, nós vamos encontrar quem é o WI e quem é o ZI, tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar esses carinhas aqui. Estávamos aqui no slide 15, encontramos essa matriz de informação de Fisher aqui. Agora, o que acontece? Então, eu até coloquei ela de novo aqui, ó. Essa é a matriz de informação de Fisher, tá? Ela pode ser escrita, se você olhar essa expressão que está aqui, ó, ela pode ser escrita matricialmente dessa forma aqui, ó. X' WX. Aonde vai aparecer o X' na história, tá? O X' é o que vai me dar esse X e J que está aqui, ó. Quem vai ser esse X do lado direito? É quem vai me dar esse X e K que está aqui. E quem que vai me dar essa variância e essa derivada aqui ao quadrado? É essa matriz W que está aqui no meio. Uma matriz diagonal com esses elementos aqui. Então, isso aqui, eu vou só dizer assim, acreditem, tá? Se você pegar a matriz de planejamento, multiplicar por uma matriz diagonal que tenha esses elementos aqui, e depois multiplicar pela matriz de planejamento de novo, você vai obter exatamente uma matriz que os elementos são dados por essa expressão aqui, tá? Por que que facilita escrever assim? Porque até na hora de programar, né, você pode programar só a X, só a W, e você já vai obter essa matriz inteira aqui, ó, de informação de Fisher. Não vai ter que calcular elemento a elemento, tudo isso que está aqui, ó, tá? Você só vai ter que se preocupar com essa daqui. Para não ficar tão longe da realidade, vamos olhar essa expressão aqui, ó, e vamos ver como é que fica isso daqui lá naquele modelo aplicado Poisson que a gente estava fazendo. Vou fazer uma pausa aqui, porque o W é algo que vai entrar no meu algoritmo. Vamos ver quem é o WII, tá? Lá naquele nosso modelo. Então, vamos lá para o nosso modelo. Vamos achá-lo, ele estava aqui embaixo. Ele estava aqui, ó. Esse aqui é o nosso modelo, tá? Que está lá no exemplo. Vamos encontrar para ele quem é o WII, tá? Vai ser um elemento de uma matriz diagonal. Vamos ver quem é ele. 1 sobre variância de YI, certo? Mas vamos olhar aqui. Quem é variância de YI? Vamos botar passo a passo aqui. 1 sobre variância de YI vezes a derivada de μi com relação a etai ao quadrado. Então, aqui vai ser a derivada de μi etai ao quadrado. Certo? Vamos lá. Vamos pensar nisso daqui da seguinte forma. Quem é variância de YI? Quem é variância de YI nesse modelo aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Olha lá. No modelo Poisson, um modelo Poisson que tem média μ, quem é a variância dessa Poisson que está aqui? Se tem média μ, a variância é μ. Todo mundo chegou? Não, não é μ ao quadrado, não, é μ. Tá? Poisson tem média e variância iguais, tá bom?
Aí o que acontece? Significa, então, que essa expressão aqui, ó, essa expressão que está aqui, ó, é exatamente igual à esperança de YI. Certo? Só que a esperança de YI é o quê? Quem é a esperança de YI? Vamos olhar aqui. A esperança de YI é o MI. E quem é o meu MI? O MI é o meu ETA-I. E quem é meu ETA-I? Beta 0 mais beta 1 XI. Então, o que está aqui nesse modelo específico, tá? Vou botar aqui, vai ser beta 0 mais beta 1 XI. Certo? Tudo bem? Deixa eu só... Tá, vamos botar aqui beta 0 mais beta 1 XI. Então, eu já sei que isso daqui vai ficar 1 sobre beta 0 mais beta 1 XI vezes. Agora aqui, ó. Derivada do Mi com relação ao eta. Mas peraí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é a relação que eu tenho do Mi com o eta? Olhem aqui a relação que a gente tem. Do Mi com o eta. Quanto que é a derivada do Mi com relação ao eta? Quanto é a derivada de Mi com relação a eta? Aqui a função de ligação é a identidade, né? Então, quem é a derivada de Mi com relação ao eta? 1. Perfeito? Então, como é 1, o que vai acontecer aqui? Vamos descer aqui. Essa derivada aqui ao quadrado dá simplesmente 1. E acabou. Então, eu já sei quem é minha matriz W. Quem é minha matriz W? A minha matriz W é uma matriz diagonal com elementos dados por isso aqui. Então, quem é o primeiro elemento da minha matriz W? Beta 0 mais beta 1 x1. Quem é o segundo elemento da diagonal? Beta 0 mais beta 1 x2. Certo? Eu acabei de encontrar o W aqui, que vai me interessar para poder rodar o algoritmo. Todo mundo conseguiu enxergar o que foi feito aqui? Só ficou dessa forma aqui embaixo, tá? Porque a variância da Poisson é igual à média, e a média da Poisson, o MI, estava escrito como função dos betas direto pela função identidade. Então, ficou aqui beta 0 mais beta 1 xi. Acabei de fazer a matriz W. Então, eu acabei de mostrar um exemplo dessa matriz aqui, ó. Quem vai ser a x' e a x? A x' e a x já estão aqui, ó. A x' está aqui, ó. A x e a x', ó. Essa daqui é a x. Certo? Então, só com essa daqui, tá? Fazendo x transposto nisso aqui, multiplicado por uma matriz diagonal dada por esses termos aqui, e depois multiplicando pela x de novo, eu já tenho a informação de Fisher. Conseguiram entender como não é tão complicado assim quando você olha um exemplo aplicado, tá? Mas é complicado de mostrar essa demonstração aqui, né? Chegar nesse negócio. Conseguiram enxergar como é que ficaria lá no exemplo? Vou assumir que sim, tá? Então, vamos olhar aqui de novo onde a gente está. Vamos ver onde a gente está. A gente encontrou a U, encontramos a informação de Fisher, mas a gente não quer a informação de Fisher e a U escritas dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever dessa forma aqui, onde aparece um W e um Z. Então, nosso objetivo é encontrar o W e o Z. Acabei de mostrar de onde vem o W e mostrei lá na aplicação
como que ele ficaria. Agora eu preciso mostrar da onde vem o Z e mostrar na aplicação como que ele ficaria, tá? É só isso que falta para terminar. Então, vamos lá. Onde a gente estava? Estávamos aqui, aqui, chegamos aqui. Pronto, agora da onde vem o lado direito aqui, tá? Eu vou tentar dar uma ideia, não vou fazer a conta assim, mas eu vou mostrar uma ideia. Então, vendo essa expressão aqui, ó, a informação de Fisher vezes o B, tinha aquele lado direito lá. Eu coloquei ele aqui em vermelho, tá? Porque é ele que vai ser reescrito, tá? A gente quer mostrar que esse lado direito aqui, ó, tá? Essa matriz de informação de Fisher, a gente acabou de ver, ó, que a informação de Fisher vai ser escrita como x' wx. Então, estou colocando aqui na esquerda, ó, x' wx, certo? E na direita, também aqui, ó, no lugar dessa informação de Fisher, x' wx. Ainda tem o B e ainda tem a U. Então, o que eu quero mostrar agora? Eu queria mostrar que esse lado direito em vermelho aqui, ó, tá? É um vetor. E é um vetor com esses elementos aqui, ó. Aqui é que é difícil de enxergar, tá? Vamos tentar ver se a gente enxerga o que está aqui, tá? Primeiro, olhem quem é esse U que está aqui, ó. Quem é esse U que está aqui, ó? Esse U é a função score. Estão vendo aqui, ó? Y menos mi, xi, variância com essa derivada que está aqui, né? Vamos olhar lá. A gente tinha achado a U. Onde é que está a U? A U estava aqui, ó. Olhem a U. Estão vendo? A U está aqui. Ela simplesmente foi copiada para cá. Está aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui está ok, ó. E esse aqui da esquerda, né? A gente já tinha visto, ó, que x'WX era esse negócio aqui, ó. X'WX era esse negócio aqui, ó. Se multiplicar, tá? Imaginem uma matriz que tem elementos dados por isso aqui, ó. Multiplicar essa matriz por um vetor de betas estimados. O que vai acontecer? Vai aparecer esse somatório aqui na frente, porque ele vai pegar os elementos desse x'WX e multiplicar cada um deles pelos elementos de um vetor B. Tá? Todo mundo está enxergando aqui? Eu estou fazendo uma coisa assim, ó. Deixa eu botar para cima aqui, botar para cima para não perder. Deixa eu escolher um lugar aqui. Aqui que eu estava, vamos lá para a direita. Aqui. A gente está fazendo a matriz de informação de Fisher vezes, né? E aí aqui vai ter, por exemplo, né, o B0, o B1, certo? Mas se eu tivesse P componentes, né? Isso aqui seria até o B... É que eu botei P componentes, né? Aqui teria que ser o B... Espera aí, como é que eu vou botar isso aqui? A gente tem que botar B1, B2, B3, né? Para facilitar a vida. Mas se eu quero P componentes, isso aqui teria que ser o BP-1, né? Enfim. Tem P componentes aqui, ó, tá? O que importa é que eu vou pegar cada elemento dessa matriz de informação aqui de Fisher e multiplicar. Então, o primeiro elemento, né, dela multiplicado pelo B, o segundo da direita pelo B1, o terceiro pelo BM, vai dar a primeira linha aqui, vai dar uma soma que me dá o primeiro elemento do vetor resultante. Tá? Então, só para lembrar aqui, né, isso daqui vai ficar um vetor onde ele vai ter o I linha, então vai ser o I1, 1 vezes o B0 mais, certo? Depois ele vai ter o segundo aqui, né? I1, 2 vezes o B1 mais assim por diante. Mas o que importa é que vai dar um vetor com somatórios. Esse somatório aqui tem quantos termos? É o mesmo número que é a dimensão desse vetor B aqui, ó. Se tem P valores
de Bzinhos, então é um somatório com P termos. Por isso que aqui está aparecendo um somatório com P termos. Então, nada mais é do que os elementos que estavam aqui, só que multiplicados por um B, certo? Pelo késimo valor do B. E aí ficou esse produto aqui, tá? Só que é um pouco difícil, às vezes, de enxergar, tá? Mas nada mais é do que o anterior vezes o B. Então, aparece um somatório na frente. Essa expressão grandona que está aqui, é o elemento, é o jésimo elemento desse vetor que representa tudo que está em vermelho aqui, tá? E aí, o que se mostra ainda, tá? Dá para mostrar que matricialmente, tá? Essa expressão aqui não tá legal ainda. A gente não quer essa expressão aqui, tá? Dá para juntar essas duas aqui, esse x' w, x, b mais u, numa única expressão matricial, x' w, z. E como que fica isso? É só você enxergar esse vetor z como tendo esses elementos que estão aqui. Se você pegar esses elementos que estão aqui, tá? E multiplicar por w, o que vai acontecer? Vamos ver quem é o w. Olha o w. O w vem uma derivada segunda e uma variância embaixo. Então, vamos olhar aqui, Vamos botar uma derivada segunda e uma variância embaixo. Vai aparecer isso aqui, a derivada segunda e a variância embaixo. Estão vendo? O que mais que a gente precisa? Eu preciso da x', né? Para colocar a x' aqui, vai aparecer um x na história. Então, aqui já tem um x e aqui não tem. Quando eu multiplicar pelo x', o que vai aparecer? Vai aparecer outro x aqui e vai aparecer um x que está aqui, Eu sei que é um pouco difícil, eu não quero fazer esse produto aqui com vocês, eu só estou tentando ilustrar da onde as coisas vêm, tá? Para não ficar muito pesado, tá? Porque também, assim, é um pouco inútil você ficar fazendo esse monte de conta aqui, daqui a meia hora vocês não vão lembrar de mais nada, e vocês só precisam guardar e aceitar que isso aqui é verdade. Eu não vou pedir a demonstração disso que está aqui, eu só quero que vocês enxerguem, tentem enxergar, tá? Queria só que vocês enxergassem que escrever x'wz, onde z tem essa cara aqui, tá? Se você pegar essa cara aqui e multiplicar pela w e pela x, vão aparecer os termos que estão faltando aqui, tá? Essa variância, essa derivada segunda, esse y menos o mi, todos eles vão vir daqui, né? Um vai vir desse w e o outro vai vir do x, tá? E o x é esse que está aqui, O x de j, x e j, eles vêm dessa x' que está aqui, tá? Esse y menos mi não está nem na x' nem na w, estão vendo aqui, Olha só. A w não tem y menos o mi e nem a x tem isso. Então, ele está na z. O z está aqui, Quando você multiplicar x', w, z, vai ficar exatamente com essa cara aqui, o segundo termo. Ok? Conseguiram enxergar mais ou menos? O x aqui, o y menos mi vem vem daqui, e essa derivada e essa variância vem da w, vem da matriz w. Conseguiram enxergar mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui? Eu vou mostrar agora isso aqui lá na Poisson, tá? Que vai ficar muito fácil enxergar isso aqui na Poisson e vai ficar uma expressão bem simplesinha, tá? Mas deixa eu ver aqui. Acho que foi ótima, né? Eu acho que foi, eu já conheço. Eu sei que não foi. Eu posso tentar depois com vocês, tá? Acho que talvez quando a gente for fazer um outro exemplo, além desse aqui da Poisson, na aula de sexta, vocês vão ter que de novo encontrar essas expressões aqui de Z e de W. Talvez vocês enxerguem, tá? É uma coisa de prática também. Mas é realmente difícil de você enxergar, porque é só reescrever.
E às vezes é um pouco complicado você enxergar, mostrar matricialmente, você enxergar elemento a elemento, né? Ou então eu mostrar elemento a elemento e vocês enxergarem matricialmente. Como aqui, né? Aqui eu estou mostrando os elementos e eu digo que pode ser visto de forma matricial, tá? Então você tem que ter muito claro na cabeça o que acontece quando você faz produto de matriz, né? O que está somando com o que, né? Lembrar que se aparecer um x e j, x e k, isso vem do x' x, né? O x' x é o somatório de x e j, x e k, ok? Então, essa w que está aqui no meio só pode ser o resto, só pode ser o termo da derivada e da variância, porque esses dois x's aqui vêm do x' x, tá? Então, se você consegue ter essa visão matricial, dá para enxergar isso aqui. Mas se você não tem, você fica um pouco na dúvida, você precisa testar, você precisa, acho que um dia, escrever essa matriz na mão e fazer a conta para provar para você mesmo que funciona. Só que eu não tenho como fazer isso aqui e mostrar porque eu não tenho números aqui, você precisa acreditar, certo? Então é um pouco difícil de fazer. Mas eu espero que vocês tenham conseguido enxergar pelo menos da onde vem cada termo e no que se baseou o método, tá? Que é reescrever esse lado direito aqui, como isso aqui, né? E depois, dado que você escreveu desse jeito aqui, é reescrever novamente esse termo como uma outra forma matricial. E perceber que essa forma matricial mantém esse x aqui, mantém o w e cria um novo vetor z. E aí, a facilidade do método agora é que a gente só precisa encontrar o vetor z e a matriz diagonal W, tá? E outra coisa, por fim, só para finalizar, um outro motivo de por que escrever dessa forma aqui, ó. Quando você escreve dessa forma, olha só, eu vou pegar essa expressão que está aqui, né? Eu já vou lá, por exemplo, Poisson, deixa eu ver, são 9h45, a gente tem 15 minutos, dá tempo. Deixa eu colocar aqui. A gente tem isso aqui, ó. Linha WXB, que a gente tem x' wx. E aí aqui tem aquele vetor b, tá? Isso daqui vai ser igual ao lado direito, né? O lado direito eu estou mostrando que pode ser escrito como x' wz. Então é como se fosse um x' wz, certo? Então, se você multiplicar pela inversa dos dois lados, você vai ficar com b igual a x' wx menos 1 x' wz. Olha isso aqui. Isso aqui parece alguma coisa familiar para vocês? Isso aqui é um pouquinho familiar, não é? Não parece o x' x na menos 1 x' y? Parece, né? Vocês aprenderam mínimos quadrados ponderados? Vocês aprenderam em modelos lineares mínimos quadrados ponderados? Aula da fé é ótima. Deixa eu ver aqui. Vocês estão só zoando aqui, né? Tá, vocês estão bem, só que só chorando, né? Isso tudo era para quê mesmo, né? Então vamos lá. Tá ótimo, gente. Podem zoar, tá bom. Eu entendo vocês, tá? Eu entendo de verdade como vocês se sentem, tá? O ponto é o seguinte, vamos tentar enxergar da onde a gente veio e para onde a gente foi. Mesmo que a gente tenha se perdido nas contas, da onde a gente veio e para onde a gente foi. A gente está chegando numa expressão, tá? Para estimar. Esse B aqui é o beta-chapéu, que é muito parecida com mínimos quadrados ponderados. Mínimos quadrados ponderados, você tinha o x' x menos 1 x' y multiplicado por uma matriz W, que era o que dava os pesos de cada observação. Não sei se vocês lembram disso. Aqui vai ser a mesma coisa. É como se fosse uma matriz aqui ponderada, né, por essa W.
aqui, x' w, só que você não usa o vetor y aqui no final. Você usa um novo vetor z, que é como se fosse uma transformação no seu y. Então, isso aqui é muito parecido com mínimos quadrados ponderados, tá? E uma coisa muito importante aqui, ó, que vocês têm que enxergar, é que esse aqui do lado esquerdo, ó, é o novo. É o valor do B que você está querendo atualizar no algoritmo. Você vai dar um valor inicial, vai fazer uma conta, vai obter um valor novo do B. Assim que você obteve o valor novo do B, você vai jogar ele aqui dentro, tá? Aonde que ele vai estar aqui dentro? Vamos dar uma olhadinha nele lá. É o que a Ana Clara perguntou. Para que isso mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu falei que do lado direito da equação aqui, ó, o que vai ficar? Vai ficar aqui. Vamos voltar lá para o começo, de onde a gente veio. A gente veio daqui, ó, que eu acabei de escrever. Tem esse x' wx elevado a menos 1, x' wz. Nesse x e no x' não tem b. Aonde que tem b? Nessa matriz W tem b? Não tem b. Aonde tem b? O b só tem dentro desse z aqui, ó. Estão vendo esse z aqui, ó? Esse z aparece um b aqui dentro, ó. Tá? Estão vendo esse bzinho aqui dentro? Esse bzinho aqui é o valor inicial que vocês vão colocar. Então vai funcionar mais ou menos assim o algoritmo. Eu quero estimar 2 betas. Eu não sei o valor deles. Eu boto 0 e 1, por exemplo. Então eu vou colocar que o primeiro beta é 0, o segundo beta é 1. Vou encontrar o valor de z, vou botar aqui. Vou calcular a w, vou botar aqui. Vou botar a x multiplicando, fazer essa continha toda aqui e vou encontrar um novo vetor de b's atualizado. Vou pegar esse vetor atualizado e vou jogar aqui de novo no z, tá? E aí faço a conta e obtenho um novo b. E aí jogo aqui. Então, no fim das contas, fica uma expressão que só está alterando esse bzinho aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, tá? Essa variância aqui, ó, tá? Só tem que olhar se aqui dentro não tem o b também, tá? Aqui vai ter, ó, esse variância de y. A gente vai ver lá no exemplo Poisson. Vamos lá para o exemplo Poisson, né? Tem 10 minutos. Vamos lá para o exemplo Poisson, para a gente enxergar. Estávamos aqui, já tínhamos encontrado o W, olha lá. Estão vendo aqui, ó? O W tem esse beta 0 e beta 1, certo? Ele depende do beta 0 e beta 1. Quem que vai entrar no lugar desse beta 0 e beta 1 que está aqui? Vai entrar o B0 e o B1. Você vai substituir eles aqui dentro, que ele vai ter que ser atualizado. Então, encontramos o W, agora eu quero encontrar o Z, certo? Então, vamos encontrar o ZI. Vamos olhar lá. O ZI é dado por essa expressão aqui, ó. Primeiro, né? Somatório de K indo de 1 até P, X e K, beta K M menos 1. O que está escrito aqui, ó, esse negócio, tá? Primeiro, quem é esse BK aqui? São os valores das minhas estimativas dos betas iniciais, que eu não sei, são os valores iniciais que eu estou colocando, tá? Então vai ficar um somatório. Quem é esse X e K aqui? Vamos dar uma olhadinha, já tinha dito aqui em cima quem é o meu X e K. Ele está aqui, ó. Ele está exatamente aqui, ó. São esses dois elementos que estão aqui, ó. O 1 e o xi. São os elementos da iésima linha, ó. É a iésima linha da matriz X, tá? O 1 e o x1, o 1 e o x2. Então, a iésima linha é 1 e o xi. Então, vamos olhar lá. Vamos escrever quem é o zi. Vai ficar um somatório. Então, o primeiro termo do somatório vai ter x e 1. Quem é o x e 1? É o primeiro termo da matriz de planejamento, da iésima linha da matriz de planejamento, vezes o primeiro BK. Quem é o primeiro BK? É o B0. Mais o segundo elemento da iésima linha da matriz de planejamento. É o XI.
Quem é o segundo beta? É o B1. Então, aquele somatório é só isso aqui. Tá? Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a iésima linha da matriz e multiplicando pelo vetor B. É como se eu estivesse fazendo isso aqui. Ó. A iésima linha vezes B. Espera aí, que o meu B aqui apagou. Espera aí. Vezes B. Isso daqui é dado por essa soma aqui, ó. Ok? Então, deixa eu apagar isso aqui. Mas não acabou a conta. Isso foi só esse somatório aqui. Mais y menos mi. Quem é y menos mi? Vamos olhar aqui. Mais y menos mi. Mas quem é mi? Quem é o meu mi? Vamos olhar aqui em cima. Quem é mi? O mi é o eta, que é o beta 0 mais beta 1 xi. Tá? Só que olhem só, a gente vai estar aplicando, a gente vai aplicar essa expressão toda aqui, ó, tá? Nos valores estimados, vai ser sempre nos valores estimados, tá? Porque eu estou do lado direito da equação aqui, ó. Então, aqui são os valores iniciais que eu estou colocando para o meu beta, e do lado esquerdo os valores atualizados. Então, no lugar desse mi aqui, ó, o que que a gente vai usar? É como se você usasse um mi chapéu, tá? A Dobson usa uma notaçãozinha que não é muito boa. Ao invés de eu colocar o mi aqui, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar B0 mais B1 xi. Ok? Porque eu vou estar aplicando no meu melhor valor possível que eu tenho dos betas. E aí, eis essa derivada aqui. Essa aqui a gente já sabe. A derivada de eta com relação a mi, como a função que eu usei é a identidade, isso aqui vale 1. Acabou. A conta é essa daqui. O que que vai acontecer aqui? Deem uma olhada. Quanto vai dar isso aqui? Quanto vai dar o z? Se alguém percebeu? Não, ninguém percebeu ainda. Tentem ver. Quanto que dá o zi aqui? YI, certo? Porque vai cortar tudo aqui, ó, tá? Quando você olhar aqui, ó, esse B0 e esse B1 aqui vão cortar com esse B0 e esse B1 aqui, certo? Então, o que que vai acontecer? Você vai ter que o ZI é exatamente igual ao YI. Então, no caso da função identidade, da forma como a gente botou ali, vai ficar exatamente aqui, x' wx elevado a menos 1, x' wy, vai ficar exatamente igual ao mínimos quadrados ponderados lá de modelos lineares, tá? E a gente vai ter encontrado o w e o z. Então, o que que você vai precisar? Você vai precisar programar no R uma matriz diagonal com elementos, né? Então, como é que vai ficar lá no R, né? Você vai ter esse vetor z aqui, e você vai ter uma matriz diagonal, deixa eu botar aqui, uma matriz W, onde o primeiro elemento dela vai ser 1 sobre B0 mais B1x1 até 1 sobre B0 mais B1x9, né? Era o último que a gente tinha lá. Aqui é 0 e aqui é 0. Da onde veio essa matriz aqui, ó? Veio da conta do W. Cadê o W? Está aqui, ó. Eu não sei quem é beta 0 e beta 1. Eu vou sempre colocar as minhas estimativas. Eu vou colocar B0 e B1. Então, vai ficar essa matriz aqui, ó.
certo? Então, o que a gente vai precisar? Só da matriz X, dessa matriz W aqui e desse vetor Z. E o vetor Z é o próprio Y. Com isso daqui, matricialmente, vocês vão escrever isso aqui, ó. X', W, X, menos 1. Vai botar um solve lá no R, né? X', W, Z. Vamos fazer esse produto aqui para encontrar o novo B. Encontrou o novo B, o que você faz com ele? Substitui ele aqui. Aqui, e aqui, aqui e aqui. E faz de novo. Encontrou o novo B, substitui aqui, e aqui, aqui e aqui. Você também deveria substituir aqui no Z, ó. Mas não precisa, porque o Z cortou tudo, só ficou Y. Então, só vai atualizar aqui. E você vai fazer isso até a convergência. Tá? Eu até poderia mostrar agora, mas eu vou deixar para a aula que vem. O que a gente vai fazer na aula que vem? Tá? A aula que vem, a gente vai pegar isso que está aqui, ó, exatamente. Essa expressão aqui é bem fácil de lembrar. Tá? A gente vai usar esse Z e esse W aqui, e aquela matriz X ali, e vocês vão programar a solução. Tá? Depois que vocês programarem a solução, vocês vão ver quanto é que dá. Eu vou mostrar como que faz isso usando a função GLM no R, para vocês verem como é que faz isso sem precisar ficar sofrendo com conta. E vocês vão gastar um tempinho da aula pensando em como que seria se a gente fizesse uma pequena modificação aqui. E a modificação que eu estou falando é colocar aqui a função logaritmo aqui, ó. No lugar dessa identidade, botar a logarítmica aqui. O que ia mudar nessa conta aqui? E vocês vão procurar quem é o W e quem é o Z. Vai ser sempre isso. Quem é o W, quem é o Z. Quem é o W, quem é o Z. Para estimar. Então, alguém perguntou para mim, para que faz isso? É para fazer estimação. E a parte mais difícil da demonstração é enxergar isso aqui. É a parte que eu meio que não fiz, né? Eu meio que só estou tentando mostrar que dá para ver no olho. Não tem muito o que demonstrar. É só enxergar, que você consegue enxergar esse produto aqui como essa forma matricial que tem esses elementos Z, aquela matriz W e a X' de planejamento.